No auge de sua glória, o rei Salomão era a personificação da sabedoria e da riqueza. Sua fama ecoava pelos 4 cantos do mundo, e seu reino, Israel, brilhava como um farol de prosperidade. Deus havia lhe concedido um coração sábio e um entendimento sem igual, transformando-o no monarca mais célebre de sua época. Ele construiu um magnífico templo em Jerusalém, uma obra-prima arquitetônica e o centro espiritual de sua nação. Reis e rainhas viajavam longas distâncias apenas para ouvir suas palavras e testemunhar a opulência de sua corte. Mas no coração desse império dourado, uma semente de destruição começava a germinar, plantada não pela espada de um inimigo, mas pelas escolhas do próprio rei. A história de Salomão é um lembrete poderoso de que mesmo os mais sábios podem cair, e que a verdadeira sabedoria não está apenas no conhecimento, mas na obediência e na fidelidade. Vamos explorar juntos a trágica jornada de um rei que tinha tudo, mas que arriscou perder sua alma. Para selar alianças políticas e expandir sua influência, Salomão acumulou um harém de proporções monumentais, 700 esposas, muitas delas princesas de nações estrangeiras, e 300 concubinas. Um número que hoje soa absurdo, mas que na época representava poder e diplomacia. Imagine a complexidade de administrar um palácio com 1000 mulheres, cada uma com sua própria cultura, seus próprios costumes e, o mais perigoso, seus próprios deuses. Eram filhas de faraós, princesas moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, todas nações das quais Deus havia advertido explicitamente Israel a não se misturar. A advertência era clara: não se unam a elas, porque certamente desviarão o coração de vocês para seguirem os seus deuses. No início, talvez Salomão acreditasse que poderia controlar a situação, que sua sabedoria e sua fé seriam fortes o suficiente para resistir a qualquer influência externa. Ele amava essas mulheres, e o amor, como sabemos, pode ser uma força avassaladora, capaz de cegar até mesmo o mais sábio dos homens. A presença delas em Jerusalém trouxe consigo um panteão de divindades estrangeiras, sussurrando nos corredores do palácio, esperando pacientemente o momento de reivindicar o coração do rei. A questão não era se a influência delas o afetaria, mas quando, com o passar dos anos, o que começou como uma concessão política transformou-se em uma catástrofe espiritual. Na sua velhice, o coração de Salomão já não pertencia inteiramente ao Senhor seu Deus, como o coração de seu pai, Davi. Suas esposas estrangeiras, que ele tanto amava, conseguiram o que nenhum exército inimigo jamais logrou. Elas desviaram seu coração. Elas o persuadiram, pouco a pouco, a honrar os deuses de suas terras natais. E Salomão, o mesmo homem que construiu o templo para o Deus único e verdadeiro, começou a ceder. Ele seguiu Astarot, a deusa dos Sidônios, uma divindade associada à fertilidade e à guerra. E pior, ele seguiu Moloque, a abominação dos amonitas. Para satisfazer suas esposas, Salomão construiu altares pagãos nos montes ao redor de Jerusalém, o lugar que deveria ser sagrado. No monte que fica a leste de Jerusalém, ele ergueu um altar para Camos, o deus de Moabe, e outro para Moloque. As práticas associadas a Moloque eram particularmente terríveis, envolvendo rituais de sacrifício de crianças, um ato que a lei divina condenava com a máxima severidade. O rei sábio, o construtor do templo, agora patrocinava a idolatria em sua forma mais chocante, bem às portas da cidade santa. A linha que separava a fé da apostasia havia sido completamente apagada. Essa traição não passou despercebida aos olhos de Deus, aquele que havia aparecido a Salomão 2 vezes, que lhe deu sabedoria e riqueza com a condição de que andasse em seus caminhos, agora se encheu de ira. A paciência divina havia chegado ao limite. O texto bíblico descreve um confronto direto, uma repreensão divina severa. Deus disse a Salomão: visto que essa é a sua atitude, e você não guardou a minha aliança e os meus decretos que lhe ordenei,
Certamente vou arrancar o reino de você e o darei a um dos seus servos. A sentença era clara e irrevogável. A quebra da aliança resultaria na quebra do reino. O império unificado que Davi construiu e que Salomão consolidou estava condenado à divisão. A desobediência de um homem traria consequências para gerações. Imagine o peso dessas palavras para Salomão, o rei, em seus últimos anos, confrontado com o fracasso espiritual de sua vida e a promessa de que tudo pelo que trabalhou seria desfeito. A sabedoria que ele tanto prezava não o salvou de sua própria tolice. A riqueza que acumulou não pôde comprar o favor divino que ele havia perdido. A ira de Deus não era um capricho, mas a resposta justa à infidelidade de um rei que recebeu tanto e, ainda assim, escolheu dar as costas ao seu benfeitor. A glória de Israel estava prestes a se apagar. Apesar da sentença severa, um fio de misericórdia foi tecido na promessa de Deus. Por amor a Davi, o pai de Salomão, um homem segundo o seu coração, Deus não rasgaria o reino durante a vida de Salomão. A divisão aconteceria nas mãos de seu filho. Além disso, Deus prometeu que não arrancaria o reino inteiro. Ele deixaria uma tribo para o filho de Salomão, por causa de Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que ele havia escolhido. Mesmo no juízo, a fidelidade de Deus à sua promessa feita a Davi permaneceu. No entanto, o fim do reinado de Salomão já foi marcado por problemas. Deus levantou adversários contra ele: Hadad, o Edomita, e Rezon, em Damasco, que se tornaram espinhos constantes em seu lado. E internamente um de seus próprios oficiais, Jeroboão, um homem capaz e trabalhador, foi profetizado para governar 10 das 12 tribos de Israel. A profecia se cumpriu após a morte de Salomão. Seu filho Roboão, com sua arrogância e falta de sabedoria, recusou-se a aliviar os fardos do povo. Como resultado, as 10 tribos do norte rebelaram e aclamaram Jeroboão como seu rei, formando o reino do norte, ou Israel. A Roboão restou apenas o reino do sul, Judá, que incluía a tribo de Benjamim. O glorioso Reino Unido estava irremediavelmente fraturado. O legado de Salomão é, portanto, uma tapeçaria complexa de luz e sombra. Por um lado, ele é lembrado por sua sabedoria incomparável, pela construção do templo e pela era de ouro de paz e prosperidade que Israel viveu sob seu governo. Os livros de Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos são atribuídos a ele, obras que continuam a inspirar e a instruir milhões de pessoas até hoje. Ele estabeleceu uma administração eficiente, uma força militar poderosa e rotas comerciais que trouxeram riquezas imensas para o reino. No entanto, por outro lado, seu legado é manchado por sua queda espiritual. Sua apostasia, o ato de abandonar sua fé para adorar ídolos, teve consequências devastadoras e duradouras. A divisão do reino foi apenas o começo. Os 2 reinos que se seguiram, Israel e Judá, entraram em um longo e doloroso ciclo de idolatria, conflitos e, finalmente, exílio. A decisão de Salomão de permitir que a idolatria florescesse em Israel plantou as sementes que levariam à eventual destruição de ambas as nações. A história de Salomão serve como um poderoso conto de advertência. Mostra que a sabedoria, a riqueza e o poder são dons vazios se não estiverem ancorados em um coração fiel e obediente a Deus. Sua vida nos ensina que a queda muitas vezes não é um evento súbito, mas um declínio gradual, uma série de pequenos compromissos que, com o tempo, nos afastam do caminho certo. A trajetória de Salomão, do auge da glória ao abismo da idolatria, nos lembra da fragilidade da condição humana e da necessidade constante de vigilância espiritual. Mesmo o mais sábio dos homens não está imune à tentação e ao erro. A história de Salomão nos deixa com perguntas profundas. Como alguém que falou diretamente com Deus e recebeu dons tão extraordinários pôde se desviar de forma tão drástica? A resposta está na complexidade do coração humano
e no poder corrosivo do compromisso. O declínio de Salomão não aconteceu da noite para o dia. Começou com alianças políticas que pareciam prudentes. Continuou com o amor por mulheres, que o afastaram de sua fé, e culminou na adoração aberta de outros deuses. Cada passo o levou para mais longe da luz. O livro de Eclesiastes, tradicionalmente atribuído a um Salomão mais velho e reflexivo, parece ser o lamento de um homem que buscou sentido em tudo o que o mundo podia oferecer. Sabedoria, prazer, trabalho, riqueza menos, e descobriu que tudo era vaidade, correr atrás do vento. A conclusão do livro é reveladora. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o dever de toda a humanidade. É como se no final de sua vida, Salomão tivesse redescoberto a verdade simples que havia esquecido no auge de seu poder. Sua jornada é um espelho para nós. Ela nos alerta sobre o perigo de permitir que as ambições, os desejos e as influências do mundo sufoquem nossa fé. Mostra que a verdadeira sabedoria não é intelectual, mas relacional. Está em conhecer e obedecer a Deus. Que a história de Salomão, com toda a sua glória e sua tragédia, nos inspire a proteger nossos corações acima de tudo, pois deles procedem as fontes da vida. Obrigado por assistir a esta jornada pela vida de um dos personagens mais fascinantes da história. A ascensão e queda do rei Salomão continuam a ser uma fonte de lições valiosas para todos nós. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias como esta, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual parte da história de Salomão mais te impactou. Até a próxima!